legal, gente. Olá, Sensei. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tô nervosa hoje, hein? Tá nervosa por quê? Você já é veterana? É o convidado de honra. É um prazer estar com você aí nessa Eu- live. Nossa, eu tô bem feliz. Essa semana eu tô super agitada, nem consegui dormir direito. E eu acho que o mais legal, Sensei, é que eu vou te apresentar para um monte de amigo meu. Ah, é? É, É um prazer. exato. Estamos virando blogueiros, né? Você tá virando especialista, né? É, quem que é a culpa? Foi fazer uma, É. pedir para eu fazer vídeo? Ah, gostei. Eu não, vocês que me enfiam nessas coisas aqui. Tem Meu que ser negócio é homem. escrever reunião, né? É. Agora tá entrando pro mundo online, sensei. Acabei de sair de uma live, viu? Sabia? Ah, é? De um grupo de empresárias senhoras. Não É. acredito. Acabei de sair agora, até 6h30, 6h20 isso aí. Tá cheio de live, então. Mas foi bem. É? Tá cheio de live. Eu estou ensaiando para ver se eu faço um pouco melhor, né? Não, mas tá ótimo já. Ah, é? Tá Que ótimo. Já bom. tá saindo aí bem, falando Se você bem. ficar nervosa, eu também vou ficar. Então é melhor você não ficar nervosa, não, viu? Vai passar, daqui a pouco passa. Já tô mais tranquila. Então tá bom. Bom, gente, muito obrigada por mais essa presença. Sensei, eu nem tenho palavras para agradecer isso, né, hoje. Eu acho que cada vez mais o Senhor me dá mais vida, eu aprendo cada dia mais. Essas lives, na verdade, foi graças à tua ideia da gente poder me questionar, né? Por como que a gente podia ajudar mais as pessoas nesse momento tão É. incerto, né? E então, isso aqui é fruto da sementinha que o senhor plantou em mim no começo da semana passada, que eu estava um pouquinho preocupada, né? Mas é o seguinte, eu tô começando essas lives contando um pouquinho como que os nossos caminhos se cruzaram, né? Então, eu me apresento um pouquinho e deixo o sensei também se apresentar um pouquinho. Então, para quem não sabe, quando eu comecei o meu desejo, né, de empreender, eu comecei a ler um livro. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu descobri, na verdade, eu sempre quis unir muito a minha missão espiritual com a minha missão de trabalho, né? E aí eu comecei a ler um livro. E aí eu descobri que eu tinha uma pessoa que pensava muito parecido comigo. E quando eu fui fazer um curso no Sebrae, eles fizeram uma dinâmica dizendo que a gente está a 5 passos do nosso ídolo. E aí eu pensei, poxa, acho que eu não tô a 5 passos no meu, não. Eu acho que eu tava no máximo uns 2 passos. E aí fui, infernei a pessoa que podia apresentar nós dois e acabei conhecendo ele pela primeira vez. E nesse dia ele me fez algumas perguntas e eu acho que a minha sorte é que ele deixou o contato em aberto. Eu falei, agora é a hora de eu aprender na fonte. Né? E aí comecei a encher ele de e-mails. E aí, um e-mail ele me respondeu, ele é muito sábio, quando ele faz uma pergunta, ele se desestabiliza até você achar a resposta. E aí ele me fez uma pergunta e eu fiquei uma semana pensando. E aí eu não respondi uma semana, ele me cobrou a resposta e falou assim: fico à disposição para a gente conversar pessoalmente. Aí eu me preparei, fiz uma apresentação maravilhosa que eu queria responder a ele. E aí, quando eu fui, ele falou assim: está no caminho. E eu falei: ah, obrigada. Bom, no dia seguinte, estou eu em casa, toco meu telefone, é ele. Eu não sabia se eu desmaiava, se eu tremia, se eu caía da cama. E ele, com essa humildade, esse coração e essa forma dele falar, ele falou assim: tem uma proposta para te fazer. O que você tem eu não tenho, que é a tecnologia, a juventude, e eu tenho uma coisa que você não tem, que é a experiência.
e eu vou passar isso para você não sofrer muita coisa. E dali começou a nossa parceria, né, Sensei? Que eu nem tenho Foi. como expressar, assim, a grandiosidade de viver e vivenciar tanta coisa em menos de, acho que tem 6 meses, mais ou menos, que a gente Mais ou menos. tem essa parceria. E aí a gente começou a nossa primeira turma online, né? Pelo Hangout, apresentei o Hangout para ele. E na primeira aula ele já estava super bem desenvolvido, assim, ó, tranquilo. Entanto que eu e a Gabi falou, nossa, parece que ele mexe nessa ferramenta faz um tempão. E ele foi me ensinando, e ele me ensina ainda, né? Tudo, tanta coisa. Então, quando ele, semana passada, eu mandei mensagem para ele falando assim, Sensei, eu estou muito preocupada com o momento que está acontecendo com os empresários. Ele falou assim para mim, a gente precisa pensar em como a gente vai poder servir melhor essas pessoas. E dali eu fiquei quebrando a minha cabeça. E aí decidi fazer essa live e não tinha como não fazer com ele, que é o meu mestre, que é o meu sensei, e as pessoas estão cansadas já de ouvir falar de sensei, sensei pra lá, sensei pra cá. Então, por isso que meu coração tá a milhão. Eu fiquei ansiosa para hoje. E é isso. Eu queria agradecer e que o senhor se apresentasse um pouquinho. Você já falou quase tudo, né? Bom, eu já venho desenvolvendo esse trabalho desde 2005, né? Na realidade, tudo isso começa bem antes. Eu sempre fui pesquisador, sempre tive desejo de aprender, né? Então, foi com isso, esse propósito que eu desenvolvi esse trabalho, esse projeto, desde 2005, né? Era um sonho de levar o que eu tinha aprendido, né, para os empresários, né, e ajudar a administrar melhor do ponto de vista espiritual, que ainda, embora falem em espiritualidade, ainda não conseguem praticar na acessão da palavra. Então, esse tem sido o meu trabalho, assim, junto à sociedade, né? E, além disso, né, nesse tempo que eu já acompanhei mais de 45 empresas, né? Eu comprovei realmente, né, que é possível implantar a espiritualidade na empresa. E conclusão que eu estou chegando, ele faz parte da empresa. Quer dizer, não é ensinar que precisa ter. A maioria tem, só que não desenvolveu. Quer dizer, ele ficou mais ou menos estagnado, porque de um bom tempo para cá, né, o materialismo foi tomando conta, né? E naturalmente foi deixando a espiritualidade de lado. Então prevaleceu mais a parte material. Mas tudo isso também faz parte da evolução. Havia necessidade de melhorar a parte material, né? Que é sempre mais difícil de acontecer. E agora a espiritualidade também está começando a desenvolver. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, e esse é o objetivo meu, de estar sempre junto aos empresários, e agora pequenos empresários, para assim, nortear, né, o caminho de como começar, como desenvolver, para que no futuro não tenha problema. Que hoje, grande parte dos pequenos e médios empresários estão administrando problemas, ao invés de administrar a empresa. Por quê? De maneira inconsciente, né, acabou desviando daquilo que, se não tem por escrito, tinha como missão, né, cumprir, e não foi cumprido, e agora tem problema para enfrentar. Então, por isso, olhando esse cenário do mercado, né, então, desde o ano retrasado, comecei a voltar a atenção para pequenos empresários, porque eu tenho certeza que um dia eles crescerão e tornarão grandes empresas. Mas, graças a Deus, sem ter necessidade de corrigir. É isso. Começar certo, né, Sensei? Como você fala isso sempre. E aí, na verdade, a ideia
de falar hoje um pouquinho, né? Como que as empresas hoje podem começar direito, né? Começar certo, para que ela cresça de uma forma natural, né? Então, a diferença entre uma empresa que tem uma visão materialista é quando ela olha só o lucro, né? E uma empresa que visa a felicidade das pessoas é uma empresa espiritualista. E eu queria que o senhor explicasse sabiamente essa diferença entre uma empresa espiritualista para uma empresa materialista. Bom, essa transição que está começando a acontecer agora, né, realmente é uma nova forma de fazer gestão das empresas, né? Porque sempre, quando inicia uma empresa, a primeira pergunta que eles fazem é: qual o negócio que dá mais lucro? Qual o negócio que dá mais dinheiro? Sempre foi assim, porque eu também tive empresa. Eu também pensava assim: qual o negócio que dá mais dinheiro? E assim fui desenvolvendo as minhas missões, né? Para chegar agora e concluir que a coisa não funciona assim, tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Espiritualidade é pessoa que consegue entender que existe um mundo invisível, que existe Deus. É só isto. E procurar cumprir a sua missão junto à sociedade sendo útil. Isso seria mais ou menos sinteticamente a espiritualidade, que não é religião. Então, muitas pessoas já têm isso dentro deles, apenas que não desenvolveram. Então, o materialismo desenvolveu mais. Só que muitos também desenvolveram o materialismo e agora estão voltando para o espiritualismo. Quer dizer, na verdade, não são. Atualmente, parece que são duas setas paralelas. Parece que não vai encontrar entre o materialismo e o espiritualismo. Mas, Mokichi Okada fala que lá na frente eles vão se cruzar. Porque se olhar a sociedade, procura desenvolver tudo para levar felicidade para as pessoas. A religião, a espiritualidade, exatamente faz a mesma coisa, direcionando também em busca da felicidade. E, coincidentemente, né, desde o início, assim, conversando com os empresários, comecei a falar para eles, né, que a missão deles era levar a felicidade. Primeiro, né, para os seus colaboradores, para os clientes, e assim sucessivamente, e até para o governo. O governo fica feliz se a gente pagar o imposto direitinho, né? Fica. É, só que a gente não pensa assim, né? Eu até propus até mudar a nomenclatura de imposto, quiser uma imposição, né? Para gratidão. Incrível, né? De poder utilizar, né? Disponibilizar esse mercado, essas condições que os governos oferecem, né? Para poder exercer a nossa atividade e cumprir a nossa missão. Então, hoje, olho como gratidão. Falei, puxa, graças a eles que eu posso estar trabalhando, né? E agradecer. E Exatamente. assim, fui entendendo que muitas empresas estavam sofrendo por não entender assim o imposto, né? Uma coisa importante, necessária, né? Porque, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, já imaginou o governo se não tivesse imposto recolhido? Como é que ele poderia fazer tantas coisas em benefício do povo? Então, nesses momentos, a gente percebe a importância de estar contribuindo com o imposto. Meu imposto é pequeno, mas eu estou contribuindo. Então, eu também sou importante, né? Para o governo e para o país e para o povo, por que não? Com Então, certeza. na verdade são esses pontos, né? Que é a prática da espiritualidade, né? Acreditar que existe o invisível e que esse invisível tem influência e diretamente nas coisas visíveis. Então, esse conhecimento é que estou procurando passar para os empresários.
Exatamente. É isso, mais ou E até menos. tem um exemplo, né, Sensei? Quando foi a primeira vez que a gente estava conversando, já trabalhando nessa parceria, uma pessoa falou assim para mim: ou eu pago você, ou eu pago os impostos, né? E aí, depois de um tempo, a experiência que a gente vivenciou com essa pessoa foi tão incrível que realmente marcou a minha alma isso, né? Porque vivenciar isso vendo esse crescimento, eu acho que é o grande aprendizado e é onde eu também comecei a acreditar vivenciando, que eu acho que isso é o importante, né? Mesmo que as pessoas duvidem, mesmo que ainda não acredita, faz direitinho, tem esse sentimento que as coisas vão assim ser. Sim. Como a espiritualidade, lógico, é invisível, né? Então, ainda muita gente não acredita. Mas eu estou vivendo uma experiência interessante com empresários que eu cuido. E nesta situação que o mercado está, né? Tiveram que parar, recolher, está confinado, né? Lógico, a receita caiu, né? Mas duas das empresas que eu cuido foram consideradas de atividade importante e eles estão funcionando. Tá? E interessante que no mercado, a queda, em princípio, para essa linha de atividade, gira em torno de 50% a 70%. Eu hoje acabei de avaliar, de analisar, né? Uma rede praticamente caiu de 15% mais ou menos. Uma outra em torno de 20 e poucos por cento. Quer dizer, pode ser que chegue a 30, né? Mas o mercado é 50 ou 60. Então eu vejo que quando tem a prática da espiritualidade na atividade das empresas, né? As empresas têm uma evolução, né? Uma situação diferente do mercado em geral. Então, é isso que eu estou começando também a confirmar hoje, depois de muito tempo. Então, realmente dá para concluir que vale a pena seguir a espiritualidade na empresa. Com certeza. A gente está recebendo algumas perguntas e eu vou pedir para vocês mandarem pelo ícone, que é um pontinho de interrogação e uma cartinha, porque quando as pessoas vão falando, eu vou perdendo a pergunta. Então, deixa aqui, pelo menos eu vejo e eu respondo. Pede para não fazer pergunta difícil, hein? É, Eu não sou mago nem mágico, né? Então, que dentro daquilo que eu humildade. conheço, Imagina. Nunca fiquei posso sem uma responder. resposta sua, Sensei. Perguntaram para eu contar um pouquinho como foi essa experiência dos impostos, né? Na verdade, a gente faz um pré-diagnóstico, né? A gente levanta várias coisas da informação da empresa. E aí, no momento que eu fui perguntar se os impostos dessa empresa estavam ok, ele não pagava. E aí eu perguntei o porquê, né, que ele não pagava. Queria contribuir para o governo. E na hora eu muito me pegou meio desprevenido. E aí eu falei para ele da importância e da missão de pagar os impostos, né? E eu até fiz uma analogia. Eu falei, assim, não tem missão como pai? O pai, quando ele não cumpre a missão, não paga o colégio, não dá comida, o filho não tem algum problema, não tem algum trauma, alguma coisa, é a mesma coisa numa empresa. Quando você não cumpre a tua missão, em algum momento ele vai ter problema. E essa empresa, Sim, ela tinha problema financeiro. E nesse dia ele falou para mim, então ou eu pago você ou eu pago os impostos. Só que depois de um mês, a mudança dele foi incrível. Essa empresa começou a se organizar, a colocar a espiritualidade. Ele não segue nenhuma religião. Então eles começaram a ter alguns resultados assim positivos. E aí quando eu perguntei para ele de onde ele via os resultados, ele comentou que ele tinha certeza que era por causa da divina do Reverendo Sakamoto que a gente tinha feito ele enxergar desse jeito. Então, foi a minha primeira experiência com isso, né, Sensei? Na hora que, tanto que eu saí de lá, mandei mensagem pro Sensei e falei, nossa, eu saí, eu perdi um pouco o chão na hora, mas foi incrível essa experiência para mim, assim, né? Espera que eu vou ler uma pergunta aqui. Ó, como começar a incluir a prática da espiritualidade na empresa? Pode responder, Sensei. bom, existem várias maneiras, né?
mas eu acredito que a maneira mais profunda é a direção, definir claramente a visão. Porque quando nós definimos a visão, praticamente definimos onde eu quero chegar. Só que tem várias maneiras de chegar, tá certo? Eu posso fazer parceria com tudo quanto é tipo de gente, de pessoas e assim por diante. Só que quem pensa em seguir a espiritualidade, né, ele tem que optar por um caminho que leve à espiritualidade, que é exatamente, a gente fala em universo, fala em cosmos e fala em Deus. Então, está alinhado desta forma, tá certo? E sempre eu faço três perguntas, né? Será que o que eu vou fazer está bem de acordo com o universo, com Deus, o cosmos? Esse é um ponto. Segundo, será que é um bem para o próximo? Essa é uma condição. Terceiro, também tem que ser viável e bom para mim. Então, tudo bem. Então, nessas condições, realmente a empresa já está alinhada. Quer dizer, sai com uma definição de propósito bem definida. E Exato. assim, o que acontece? Ele consegue, cumprindo a missão, porque tudo que está encampando através da visão e missão é que ele vai praticar. E na prática, sempre está incluído, naturalmente, né, a felicidade de todas as pessoas envolvidas na empresa. Então, na medida que ele vai praticando fazer cliente feliz, colaborador feliz, e assim é prática da espiritualidade. É pensar no outro. O que eu posso fazer de bem para o outro? Inclusive, há pouco tempo, estava falando muito em propósito, né? Isso, desde a época da Grécia já existia esse pensamento. Que propósito é a intersecção dos talentos que as pessoas têm com a necessidade da sociedade. Então, na medida que encontra esse ponto, né, que é o propósito, que é servir, não é ganhar dinheiro. Então, é servir, o ganhar dinheiro, ele vem como consequência. Então, Tá. assim consegue aplicar a espiritualidade. E até contando um pouquinho de uma experiência que a cada semana que eu ia encontrar ele, né? Agora que a gente tá afastado, eu já tô ficando com saudade de você e da Gabi. Tamo afastado forçado. Estamos confinados aqui também, viu? Teve uma vez que eu tava. Quando comecei, quando eu abri minha empresa, não vem cliente, né? A gente tem que ter um prazo aí até você se preparar e tudo mais. E eu tive que fazer algumas renúncias, né? E uma delas, né, foi vender meu carro. Eu acho que eu contei na primeira live. E aí um dia eu vendi meu carro por mera coincidência do destino, perto da casa do sensei. E aí eu deixei o carro e fui para casa dele direto, né? E aí quando eu cheguei lá, eu tava com muito medo se eu tava no caminho certo, né? Eu tava insegura se eu não tava dando um passo maior que a perna, se realmente meu trabalho ia ser próspero, né? E ele, muito sábio, perguntou para mim, Juliana, tudo bem com você? E aí eu quis mostrar que tava tudo bem, mas acho que ele sabia que não tava. Aí eu perguntei assim para ele, Sensei, um dia você já duvidou se as coisas iam dar certo, iam para frente, né? E ele fez essas três perguntas para mim. Se o que eu estava fazendo estava sendo do agrado de Deus, se eu estava fazendo fazendo bem para o próximo, e se eu estava fazendo a mim feliz. E a partir do momento que eu respondesse essas três perguntas, a minha empresa, com o tempo, ela iria se consolidar. E foi muito engraçado que no dia seguinte, assim, ó, eu fechei um contrato, né? Mandei mensagem para ele quase meia-noite. E isso para mim ficou muito marcado, assim. E uma coisa que ele me ensina muito é o pragmatismo, né? A gente, mais do que a gente falar, a gente precisa praticar. E a gente só vai ter certeza do que a gente está falando quando a gente praticar. Até perguntaram assim, né? Quais foram as práticas que a gente fez com esse empresário? Foi exatamente isso. Assim, ele não tinha opção, né? E a gente falou, dá um voto de confiança, faz direitinho, né? E isso marcou minha alma, assim, sensei. Toda vez que eu falo, eu fico super emocionada, porque eu acho que se todos os empresários fizerem essa mesma pergunta,
eles estão... O tempo vai se encarregar, né? Peraí que tem várias perguntas aqui já. Pois não. Como se descobre a sua missão? Não é fácil, não. Não mesmo? É interessante esse assunto, porque, né, eu foco muito meu trabalho em cima da missão. Porque se a pessoa não descobrir a missão, mesmo queira cumprir, não consegue cumprir. Então, ele fica sem cumprir a missão. Até, muitas vezes, até o fim da vida. Então, eu, assim, peço para o pessoal começar a pensar realmente na missão. E, se voltar ao princípio, né, Mokichi Okada orienta uma coisa interessante. Né? Ele fala assim, né? O grande segredo é responder a seguinte pergunta: o que é que eu vim fazer neste mundo? Aí, aliando a essa pergunta, eu lembrei também de 4 perguntas que sempre, assim, era feito, e até hoje, assim, grandes palestrantes falam, né? O homem, para entender bem a sua missão, ele precisa saber, primeiro, quem é ele, de onde veio, o que ele veio fazer aqui nessa terra e para onde vai, para onde vou. Tá certo? Então, na medida que ele começa a entender e responder cada uma dessas perguntas, terceira pergunta é a missão. Então, ele vai entender a missão que ele tem para cumprir. É interessante porque muitas vezes a gente não conhecia, né? Assim, a partir de aprofundar na filosofia, acaba entendendo e percebendo, né? Na realidade, a missão já nasce com a pessoa, que Deus concede a missão quando ele nasce. Isso quer dizer o quê? Só que ele não sabe que tem essa missão. E a missão ele é acompanhado de o quê? De certos valores que a gente aprendia antigamente. Da minha mãe eu aprendi não mentir, né? E falar Não obrigado. roubar? É não roubar. E são pequenas práticas, né? Mas que existem até hoje. Esses são valores. E muitas pessoas que não sabiam ou não praticavam os valores acabaram criando problema e sofrendo no futuro. Então, é bom entender a missão. Eu lembro, uma época, cuidei de jovens, né? E na época que cuidava de jovens, minha preocupação maior era os jovens que não tinham objetivo na vida. Mas depois eu entendi que eles nem sabiam o que eles estavam fazendo no mundo. Então comecei a ajudar a responder essa pergunta, né, através de práticas e orientações, e a partir daí então começou a surgir a missão. Ah, então agora tem missão, né? Eu mesmo, quantas coisas que eu entendi com o tempo. Eu até numa aula ontem contei essa história, né? Eu, só para entender bem como é que funciona a missão, né? Eu tinha, na época, quando eu era jovem, meu objetivo era ser médico, queria estudar medicina. E só que meus familiares não tinham condições de bancar o custo, né? Eu tinha que trabalhar, então eu segui economia, não fiz nada de medicina. Aí eu fui passando o tempo, um dia fiz parte de uma entidade religiosa, né? E a partir daí comecei a ajudar as pessoas, muito mais do que o próprio médico, né? Aí, com o tempo, estava ajudando o médico, inclusive. Eu falei, puxa, essa é a minha missão, né? É assim Até que eu hoje. compreendi a minha missão, né? Então, na realidade, todo mundo tem missão, viu? Se analisar cada etapa da vida, qual é o momento que vive, ele tem missão. Lógico, Exatamente. naturalmente, né, com o tempo, isso na área profissional, né, ele vai tendendo a fazer um curso, uma faculdade, direcionado já de acordo com o seu objetivo, seu desejo também, né? Que muitas vezes nem sempre isso realmente chega até o fim. Mas, e acaba terminando o curso e vai ter que exercer uma profissão, né? E aí começa então
um caminho, né? Que muitas vezes a gente acaba desviando, né? Eu sempre falo, né? Como é que a gente entende e cumpre bem a missão, né? Quando entende o juramento que fez. Quem colou grau, né? Pode fazer uma avaliação. Lembra da colação de grau? Do juramento que fez? Então ele fez para alguém. Muita gente fala que para o reitor, para a faculdade e para si mesmo. Não, é para Deus. É. Só que ele esqueceu. Então, na verdade, vai exercendo a profissão sem lembrar dessa parte, que é a famosa espiritualidade, que tá dentro de cada um, mas não é exercitado. E assim é que a pessoa desenvolvendo a missão, entendendo a missão, desenvolvendo, ele poderá ser feliz na vida pessoal e na vida profissional. Então, isso é missão. Exatamente. Missão é a coisa mais importante que existe. Na empresa, então, nem se fala. E até, né, Sensei, quando eu apresentei o propósito da minha empresa, ele estava muito marqueteiro. Né? Eu sou marqueteira, tava lindo. E aí ele fez uma pergunta para mim assim, realmente é isso que você sente? Foi uma das perguntas que eu me desestabilizei. E eu demorei quase 2 meses, né, Sensei, para colocar mesmo. E uma coisa que me ajudou muito é a demora. E uma coisa que ajudou muito foi eu resgatar o meu sentimento inicial quando eu abri a empresa, que foi o de ajudar as pessoas, de levar amor para dentro das empresas. Então foi a forma com que eu me conectei novamente com o meu propósito, com o propósito da minha empresa, para poder voltar e não ser um propósito bonito, mas ser realmente a missão que nasceu, que Deus concedeu de eu ter uma empresa, né? Aqui tem mais perguntas, Sensei. Aí tem bastante de crise, daqui a pouco a gente responde tudo de uma vez. Na empresa familiar, as máculas familiares influenciam? Certamente que sim, né? Não só as máculas da família, da própria pessoa. Se a gente entender que a gente tem vida anterior, existem antepassados que também têm grande influência na nossa vida, né? E principalmente o que nós praticamos nessa vida. Então, tudo isso faz parte desse volume de resgate que muitas vezes a pessoa precisa fazer para poder depois melhorar. Então é importante, desde jovem, né, procurar entender algumas coisas, começar a praticar. E eu acredito que mais para frente, né, toda a vida profissional também tende a ir bem e tende a ser feliz naquilo que vai fazer. E mais ou menos também em consequência ao sucesso. Exato. Peraí. Tem bastante perguntas, Sensei. Pode perguntar. Essa é boa, hein? Quando se tem uma empresa da era do dia, precisa de marketing e propaganda? Esse é você que fez essa pergunta, viu? Não fui eu juro. Olha, também tem uma experiência viva. Até hoje eu cuido de empresas, né? A Fê E, entrou aqui, Sensei. A Fê do Bem Natural. A Fê do Bem Natural tá online. Ah, é? Que É. bom. Então, eu tenho experiências interessantes, né? Mesmo a Bem Natural, que eu acompanho, né? Desde o início do projeto, né? Sempre a preocupação era sobre propaganda, divulgar, né? Eu falei, não há necessidade, né? Desde que criou a visão, missão, comunicou o mundo espiritual, né? A tendência é, através do atendimento do dia a dia, através da preparação do alimento no dia a dia, né? Criar esse merecimento, ou cumprir bem a missão. Por quê? Né? Normalmente, a gente aprendeu na filosofia que atrás de uma pessoa tem 100. Então, se atender bem uma pessoa, o máximo que puder fazer por ele, naturalmente ele vai transmitir para outras e outras pessoas. E se analisar, tem parentes, tem amigos, tem vizinhos, colegas de trabalho e assim por diante, né? Então, isso irradia, ramifica de tal forma que chega a mais de 100. Então, em função dessa filosofia, desse princípio, todas as empresas que eu cuido, ninguém faz propaganda. Eu não sou contra a propaganda, que não há necessidade. Não há necessidade. E a multiplicação é muito mais rápida.
Inclusive, na sociedade, as empresas trabalham em cima de um tripé: atendimento, qualidade e preço. A maioria, que não conhece bem, trabalha com preço, atrai os clientes por preço. Então, as empresas que eu tenho cuidado, eu tenho falado para atrair por atendimento e qualidade dos produtos que oferece. Então, realmente é mais seguro. Não precisa, né, Sensei? Vem pela lei da atração total, É que né? não há necessidade, não sou contra, não. Quem quiser fazer, pode fazer. Mas não há necessidade. Por quê, né? Tem um detalhe aí também, né? Quando eu peço para o pessoal atender bem, né? Atenda com sinceridade, com verdade. Por quê, né? Esse ato atinge a alma da pessoa, não a razão. A propaganda é só a razão. Eu prefiro trabalhar a alma da pessoa, que começa a fazer acontecer mudanças de dentro para fora. Está Exatamente. cheio de detalhes aí, mas tá aí uma dica. É mais complexo do que a gente pode abordar, que acho que dá um tema só disso, né, Sensei? E fala o seguinte sempre, né? Que para atingir a alma de uma pessoa só tem um caminho: a verdade. A verdade é infalível, é um tiro certeiro. Não para Exatamente. matar ninguém, mas para mexer profundamente com a pessoa. Eu até contei em uma das lives que eu não tenho site, né? Nunca fiz nada. Eu não tenho nada. E todas as pessoas que chegaram foi por indicação ou que já trabalharam comigo em algum momento, assim. Então, comecei agora a mexer no Instagram e nem posto toda hora direito. Como Tem uma achar. pergunta aqui: como achar, né, o preço justo do seu produto ou serviço? Tem alguma fórmula? Acredito que sim. Porque normalmente a composição do custo entra matérias-primas, serviço, imposto, tá certo? Entra tudo. E lógico, tem a margem de lucratividade. Só que aí é que começa a ganância das pessoas. Tem gente que coloca demais, tá certo? Quem ganha demais. Então, também vai ter dificuldade de comercializar o produto. Então, tem um valor justo que é praticado no mercado, não é nada misterioso, certo? Só que o que vai fazer a diferença mesmo, nem sempre é o preço, não, viu? É atendimento e qualidade do produto que oferece. Porque se tiver qualidade, a pessoa paga o preço que normalmente é cobrado. Existe um produto, por exemplo, uma bolsa que a minha filha comprou, já ouviu falar, né? Kipling. É uma bolsa cara para chu, né? Mas só que ela fala, eu tenho essa bolsa já há 15 anos, né? Eu paguei um preço que diluiu o preço já. Até hoje ela utiliza. Então, tem qualidade. Então, o preço vale. Então, não pode ter ganância. É acompanhar o mercado e poder realmente oferecer qualidade e atendimento bom. O preço fica relativo. Eu até fiz um estudo uma vez, né? Que na medida que aumenta a qualidade de um produto, aumenta o serviço, o preço ninguém liga mais. O preço já fica como secundário. Porque muitas vezes o preço aparece quando o serviço é mal feito, o produto é mal feito, se é mal atendido, né? Aí o que ele, mesmo que a comida não seja tão ruim, ele vai incriminar a própria comida também, no caso do restaurante. Então, importante é o atendimento e qualidade do que oferece. O preço é uma consequência. É isso. Sensei, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Cadê? A gente falou um pouquinho, olha, porque tem duas a mesma. Qual sua visão espiritualista sobre uma empresa que sonega os impostos? Bom, em primeiro lugar, quem sonega, ele, de um lado, né, não tem gratidão. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Sentir como gratidão. Esse é um ponto. Tem um segundo mais importante que eles não sabem, que toda a sonegação é uma dívida que ele criou com o governo.
Só que quem é materialista não sabe que o universo, o mundo, sabe que ele deve. Ele e Deus, no caso, sabe perfeitamente que ele deve. Então, para a própria lei da natureza, acontece o quê? Lá na frente, ele não vai entender por quê, ele vai ter o problema financeiro. Dependendo da forma que a pessoa fez, no caso do imposto, né? Ele pode levar multa, por exemplo. E essa dívida, que é a pior, ele aumenta com o tempo. Antigamente, no meu tempo, tinha juros e correção monetária. Hoje não tem mais, mas antigamente era assim. Então, a dívida viria um valor astronômico com o tempo. É mais ou menos assim. Então, só que, como as pessoas não sabem que existe esse mundo invisível, né, que é o mundo espiritual, né, onde todo o problema que eu crio está acumulado. E um dia, pela lei da natureza, ele vai desabar. Em forma do quê? Sempre de prejuízo. Só que ele vem mascarado de várias formas. Prejuízo na empresa, desperdício, Roubo, ação né? contra ele, roubo e assim. Só que ele não entende nada disso. Só que, se existiu isso, fatalmente, ele ocasionou isto, para acontecer isto. Então, ele realmente deixou de recolher o imposto. Por exemplo, uma vez um jovem veio falar comigo, olha, eu ganhei um dinheiro. Eu falei, como você ganhou dinheiro? Olha o que eu fiz. Ela era engenheiro, né? Inteligente, né? Naquela época. Ele chegou e falou assim, eu consegui uma nota de uma médica, né? Que eu abati e eu recebi eles de volta. Eu falei, ó, cuidado que vai ter problema. Não, porque está bem feito, olha, ela é médica também, não. Tá bom, então deixa. Passados 6, 7 meses, sabe o que aconteceu? Ele tinha um Monza, já há muito tempo, né? Esse Monza, veio uma pessoa, deu um calhambeque lá na ocasião, deu maior batida, e o carro estava sem seguro. Ele falou assim, mas que azar, e veio contar a história para mim, né? Eu falei, quanto é o prejuízo que você levou? É coincidência, viu? Mas é o mesmo que eu soneguei. Eu falei, então tá aí. Então não é seu? Então é melhor nem pensar. Entra por um Mas tubo, assim sai por funciona. outra, né? Se é que nós não ligamos um fato antigo com o que ocorre hoje. Na realidade é a mesma coisa. Isso é lei da natureza. E eu colho o que planto. Então, quando as pessoas vêm contar o problema, tal, né? Fala, não, eu não mereço. Fala, é? Tá bom. Então, eu faço a pergunta para ele. Você está colhendo o Exatamente. quê? Milho. Você plantou milho. Você não plantou feijão. Você concorda comigo? Concordo. Então tá aí a explicação. Ó, comentário aqui, pagar o imposto entra na ordem. É o José Luiz, lá da Bahia. Um beijo. Que bom que você está aqui. Isso faz parte da ordem mesmo. É verdade. Exato. E a lei da concordância, né, Sensei? Eu falei para você, tem algum mês que é a lei que eu mais amo agora, que é quando a É gente dá verdade. prejuízo para alguém, a gente tem prejuízo também, né? A gente tem que estar bem atento a isso no dia a dia, porque para desviar é muito fácil, né? É Tem mais verdade. perguntas aqui. Nossa, tem várias perguntas. Pode perguntar. Ó, coloquei aí. Como manter o espírito otimista da equipe em tempos de crise? Boa essa pergunta, hein? O Renato trabalhou comigo na Tegra. Que legal que ele está aqui. Bom, como eu fico postando matérias no Instagram, né? Numa das matérias eu coloquei, né? De uma matéria que eu escrevi em 90 e pouco, se não me engano. Crise e oportunidade. Né? Na verdade, crise em japonês tem justaposição de duas letras. Né? De um lado, ele mostra que é perigo. De outro lado, é que mostra que é oportunidade. Então já começa por aqui. A pessoa conseguir enxergar, né,
o lado ou da crise negativo, ele vai afundar. Se ele vê crise como positivo, ele vai evoluir. E também, a filosofia de Mokichi Okada orienta uma coisa interessante, apenas questão de bom senso. Ele fala assim, não há beco sem saída. Se eu entrei, eu tenho saída. Sair por onde entrou, quer dizer, verificar tudo que não foi adequado e procurar corrigir. Então, pode realmente modificar. E, resumidamente, só para a pessoa entender e poder sair da crise, né? Ele assumir a responsabilidade que o que ele está colhendo é o que ele plantou. Se ele reconhecer isso que ele plantou, ele tomar a decisão de corrigir, começa a abrir o caminho para ele. E tem mais uma dica também. Se eu estou dentro da crise, se eu ficar reclamando, xingando todo mundo, eu vou afundar cada vez mais. Mas, se ficar olhando, pensando que eu estou passando para limpar alguma coisa que eu criei, né? E começar a agradecer ou perdoar, pedir perdão, né? Naturalmente começamos a entender, atrás desse fato, qual o aprendizado que eu tenho que aprender, tenho que tirar, ou aquilo que cabe a mim fazer com que mude para realmente modificar a situação que eu estou vivendo. Exatamente. E o que a gente vem vendo, eu venho acompanhando junto na mentoria, é o quanto os empresários estão se reinventando, né, Sensei? Eles estão abrindo o leque de serviço, a forma de trabalho. Tá tão incrível, né, essa reinvenção dos empresários que eu tô tendo muita gratidão, assim, né? Porque. E uma coisa que eu achando que é muito legal, eu já falei isso em todas as lives, é o quanto as pessoas estão se ajudando nesse momento. O quanto o espírito de empatia vem ajudando cada pessoa, desde o pequeno empresário, quem trabalha em empresa. Eu acho que é um movimento que particularmente eu assim, né? De como as pessoas estão se reinventando com positividade, com empatia. Então eu tô espantada positivamente com isso. Tá certo. Tem mais perguntas. Estou abrindo uma empresa de água. Que práticas messiânicas posso fazer inicialmente? Várias. Então, a questão da água, né, que ele coloca, e a prática messiânica que ele colocou, né, se não me engano. Na verdade, ele perguntou quais são as práticas messiânicas que posso fazer inicialmente. Quais são as práticas que elas podem fazer para abrir agora a empresa? Em primeiro lugar, mesmo sendo empresa pequena, todo mundo acaba esquecendo. Definir visão, missão e valores. Por quê? É o momento que eu tenho para ajustar o que eu desejo fazer com a vontade do universo, ou vontade do cosmos, ou vontade de Deus. Feito isto, né? Então descobrir o que é que eu preciso fazer, né, para que o universo, o Deus, esteja de acordo. Então, esse é o referencial. E também os valores que nós temos que praticar. Então, veja, no caso dessa pessoa que está falando da água, né? Em primeiro lugar, ele precisaria verificar se essa água tem qualidade ou não. Primeiro. Como é que vai vender uma coisa sem ter segurança de que tem toda a qualidade? Análise química, salvaguardar a questão da saúde e outras coisas mais. Pelo menos garantir essa parte. Se garantiu essa parte, né, a prática messiânica é através de servir, oferecer saúde e, principalmente, felicidade para as pessoas. Oferecendo o quê? Produtos de qualidade que façam bem para a saúde. Porque tem esse negócio de pH,
mais ou menos, né? O maior, se não me engano, é mais saudável, se não me engano. Tá certo? Isso. Eu fico comprando água mineral, né? Então eu fico pesquisando essas coisas, né? Então a gente tem essa diferença também. Então a pessoa também tem que pensar que tipo de qualidade de água que eu estou oferecendo. Então, antes de mais nada, olhar a qualidade do produto. O segundo, né? Se tiver boa intenção, tiver visão e missão, os compradores vão aparecer com o tempo. É isso. Praticamente, que não é diferente da prática da sociedade, né? Era aí que tem. Bom, só completar então essa pessoa que perguntou, né? Então eu vou dar uma sugestão para ele, né? Pesquisar e estudar as leis da natureza, porque se não desobedecer nenhuma lei, você vai ter sucesso. Tá aí Uma dica. uma prática para ele, uma prática para ele. É isso. Peraí. Vamos responder. Tem uma pessoa que acho que é a segunda ou terceira vez que ela pergunta. Quanto à propaganda e quando for feito com o espírito de ajudar a empresa e seus colaboradores, ou seja, atender a necessidade dos clientes com sonho de prosperidade, a publicidade ainda seria válida? Ele quer gastar de propaganda, gasta, ué, se for necessário, né? Eu estou falando aqui, se realmente cumprir bem a missão, né, Não precisa. não há necessidade. A propaganda é para ajudar a vender coisa difícil, coisa, ou então divulgar um produto para forçar, criar marca. Mas a empresa tem pressa, então tudo bem. Então é uma política da empresa. E até quando é para colaborador, uma comunicação interna bem feita é necessária e é muito bem, né? Ela faz bem. Então, fazer essa comunicação interna para colaborador é diferente, né? É uma comunicação, é uma forma de você ter esse contato mais direto com o colaborador. Aí sim, aí é super importante, né, Sensei? Faz parte Então, até da mesmo o divulgação da colaborador, missão. mesmo o colaborador, se a empresa conseguiu elaborar a missão juntamente com os colaboradores, né? Tá certo? Que está dentro de cada um a missão que cabe a ele fazer, praticar. Então, tem pouca coisa para comunicar, assim, na essência da atividade da empresa. Comunicação de novidade, lógico, tem que fazer. É, o Shaquille não falava? Quem não comunica se estrumbica, né? Então, nos colaboradores, tem que comunicar, sim. Não tem problema Exatamente. nenhum. Estamos aí nos minutos finais. Eu queria que se alguém tiver. Eu tenho várias perguntas, mas eu acredito que eu fiz um compilado, né? Bastante gente perguntou sobre a crise, sobre cultura. Ah, peraí. Temos uma cultura de não colocar emoção no profissional. Qual é a sua dica para começar a mudar isso? Depende do momento que usa a emoção, né? Tá certo? Porque se conseguiu cumprir bem a missão, foi tudo bem, ficar emocionado é normal. É, depende da emoção, né? Mas eu Muitas acho que vezes, ela. muitas vezes, eu preocupo no namoro, né? Quando coloca emoção demais no namoro, normalmente fica cego e vai fazer bobagem, né? Então, no negócio, colocar emoção também precisa tomar cuidado. Emoção trouxe alegria, tudo bem, mas emoção para decidir negócio é complicado. Tem que usar bom senso e razão. Mesmo o casamento, que é uma relação, vamos por assim, de pessoas, né? O importante, antes de casar, definir, né, racionalmente qual o futuro que eu tenho com esse companheiro ou essa companheira. Ele tem que projetar um pouco também. Do jeito que ela é, né, vai ficar daquele jeito. Né? Então, uma época, quando mexia com jovens, falava, se você um dia quiser casar, né, você tem que imaginar como ela vai ser daqui 5, 10 anos, 20 anos. Ah, mas como é que eu vou saber? Simples. Olha para a mãe. Se você tiver coragem de casar com a mãe, casa com ela, não tem perigo. Ah, eu vou ficar olhando bem para minha mãe, então. Olha aí.
É uma referência, ué. Vai ser assim, daquele jeito. Mais ou menos. É assim. Ai, eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque a gente acabou se estendendo um pouquinho. Trabalhos com produtos orgânicos numa cidade do interior. As Gente, só um minutinho, porque o Instagram ele encerra quando dá 1 hora. Então, por isso que eu tava tentando, mas infelizmente caiu antes de eu encerrar. Só um pouquinho que ele tá entrando. Caiu, Sensei, porque o Instagram limita em 1 hora. Por Ah, isso que eu é? tava aqui tentando. É... Karina, manda de novo sua pergunta, por favor, pra gente responder rapidinho pra gente encerrar. Deixa eu ver se a Karina entrou de novo. Karina, se estiver por aí. Ô, Sensei, e aí Fala. eu vou falar ao vivo agora pra gente se comprometer. Eu tô pegando no pé dele pra gente fazer uma live de relacionamento, né, Sensei? Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele tem um livro super famoso sobre relacionamento e a felicidade no casamento. E aí eu falei pra ele essa semana, assim, sei, as pessoas estão praticamente todos os dias juntos, vai ter atrito no relacionamento. Vamos fazer uma live pra gente ajudar essas pessoas, né? Então, Hoje, na live que eu participei, de senhoras empreendedoras, né? Eu falei do livro, né? Elas pediram já para fazer sobre de casamento. Falei, ah, relacionamento, é? vamos fazer, ó, Relacionamento. todo mundo tá pedindo pra gente fazer de relacionamento aí, ó. Podemos fazer, pode marcar. Vamos marcar semana que vem aí. Ó, o Léo entrou, que legal. Bom, então qual a pergunta para terminar então essa Ó, vamos parte, né? lá. Trabalho com alimentos orgânicos numa cidade do interior. As pessoas não reclamam do preço, mas compram pouco. Devo aguardar? Aí cortou aqui, cara. Bom, realmente produto orgânico, né? Ainda não está bem Eu difundido já no conto o Brasil. nome do livro, peraí. Vou Não até foi, pegar. não está ainda bem difundido no Brasil. E realmente é um mercado que está crescendo. Nos Estados Unidos cresceu assustadoramente. Então aqui no Brasil precisa ter paciência. Na verdade, eu acho que é um trabalho de missão mesmo, né? Procurando preocupar com a saúde das pessoas, né? Por isso é mais difícil. Se fosse trabalhar produtos que intoxicam as pessoas, seria muito mais fácil, né? Porque é mais atrativo, né? Então, se de um lado as pessoas não acham o preço caro, já é uma grande coisa. Antigamente tinha esse problema também, tá certo? Então, eu acho que precisa ter paciência e procurar, através de reuniões, procurar mostrar a importância da saúde através do alimento. Porque quando vende um produto sem saber a importância da alimentação saudável, ele não valoriza e não compra também. Se ele puder investir nesse tipo de produto, ele está investindo na saúde dele, para o futuro dele. Então, eu acho que Ela, o segredo é a paciência. ela comentou aqui que às vezes ela acaba se questionando se ela deve continuar nessa área ou não. Bom, o continuar, aí tem que ver também. O lado econômico é importante. Se é viável economicamente, sim. Se não, é bom repensar. Tá ótimo. Deixa eu mostrar aqui o livro, ó. Ele chama Encontrando um Caminho. É sobre relacionamento. Incrível. E aí vamos agendar, a gente faz uma próxima live aí sobre relacionamento, né, Sensei? Para ajudar as pessoas a arrumarem um marido ou Pode esposa marcar. Esse ideal. assunto pode marcar. Para a Pode gente. marcar que, com prazer, vou participar. Ê, beleza. Inclusive,
já cheguei a ventilar, né, com a minha equipe aqui em casa, né, sobre vários casais que orientei há muito tempo, né, que estão casados até hoje, Olha, que incrível. 15, 20 anos, né? Então eu estou pensando nesse dia, vou convidar esse pessoal para fazer parte. Com certeza. São pessoas que Incrível, fazem incrível. parte do livro, inclusive, da experiência que eu relatei. Então, isso Olha, tudo é só questão de combinar que eu vou conversar com esse pessoal, acho que certamente vão poder contar as experiências. tem uma equipe boa, né, Sensei, por trás. É, graças a Deus, né? Tá bem assessorada. Sensei, meu muito obrigada. Eu tô muito feliz de poder, primeiro, fazer essa live, depois de poder conviver um pouco, né? Mas que tá fazendo uma grande transformação na minha vida, assim, ter você perto. Eu acho que foi Deus que me deu toda essa permissão para mim. E eu nem tenho palavras para agradecer o quanto eu aprendo diariamente com o Sensei, assim. Eu sou uma fãzaça desse ídolo aí, que eu fui atrás, que eu bati. Minha gratidão aí, não só por você, também pela Gabi, que me atura bastante, o Léo, que depois apoiou também todos esses vídeos. Então, meu enorme obrigado, eu agradeço, eu nem tenho palavras para agradecer tudo, mas muito obrigada mesmo, que eu acho que mudou completamente a minha vida esses últimos meses. E pela Bom, confiança, né? eu queria agradecer essa oportunidade, né? E meu desejo, né? Se tiver a oportunidade de estar passando experiências, contando histórias que ajudaram pessoas, né? Estou à disposição. Então, obrigado pela oportunidade, né? E obrigado às pessoas que participaram dessa live, né? Espero Exato. que todos E estejam eu tô bem. salvando ela. Eu tô salvando. Várias pessoas perguntaram se ela ia ficar salva. Ela tá salva 24 horas no meu Instagram. E depois eu tô fazendo um trâmite aí, colocando no YouTube. Que aí dá para as pessoas assistirem depois. Ok, muito obrigado então.